O livro Olhos d'Água. Olhos d'Água, o título no caso. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei a reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, martelando, de que cor eram os olhos da minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um fazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe, e o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. De unha encravada no dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear a boneca, alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-rapassa das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no couro do cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto, das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância da minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela, cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela, fazíamos referências à senhora, postamos deitadas no chão e batíamos a cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome, e a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e, juntas, ficamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que as nuvens derretessem e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas, em cima da cama, agarrada a nós. Ela nos protegia com seu abraço.
e com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se eu lamento o pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal, saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás, mas eu nunca esquecera minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas Iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento eu resolvi deixar tudo e, no dia seguinte, voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que eu vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz, mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face, e só então compreendi. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos da outra. E um dia desses, me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava o meu olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Ana da Venga, capítulo 2. As batidas na porta ecoaram como um prenúncio de samba. O coração de Ana da Venga, naquela quase meia-noite, tão aflito, apaziguou um pouco. Tudo era paz, então. Uma relativa paz. Deu um salto da cama e abriu a porta. Todos entraram, menos o seu. Os homens acercaram Ana da Venga. As mulheres, ouvindo o movimento vindo do barraco de Ana, foram também. De repente, naquele minúsculo espaço coube o mundo. Ana da Venga reconhecera a batida. Ela não havia confundido a senha. O toque prenúncio de samba ou de macumba estava a dizer que estava tudo bem. Tudo em paz, na medida do possível. Um toque diferente, de batidas apressadas, dizia algo mal, ruim, danoso no ar. O toque que ela ouvira antes não pronunciava desgraça alguma. Se era assim, onde andava o seu, já que os das outras estavam ali? Por onde andava o seu homem? Por que da Venga não estava ali? Davenga não estava ali. Os homens rodearam Ana com cuidado, e as mulheres também. Era preciso cuidado. Davenga era bom, tinha um coração de Deus, mas, invocado, era o próprio diabo. Todos haviam aprendido a olhar Ana Davenga. Olhavam a mulher buscando não perceber a vida e as delícias que explodiam por todo o seu corpo. O barraco de Davenga era uma espécie de quartel-general e ele era o chefe. Ali se decidia tudo. No princípio, os companheiros de Davenga olharam Ana com ciúme, cobiça e desconfiança. O homem morava sozinho.
Ali armava e confabulava com os outros todas as proezas, e de repente, sem consultar os companheiros, mete ali dentro uma mulher. Pensaram em escolher outro chefe e outro local para quartel-general, mas não tiveram coragem. Depois de certo tempo, Davenga comunicou a todos que aquela mulher ficaria com ele e nada mudaria. Ela era cega, surda e muda no que se referia a assuntos deles. E, entretanto, queria dizer mais uma coisa. Qualquer um que bolisse com ela haveria de morrer sangrando nas mãos dele, feito porco capado. Os amigos entenderam, e quando o desejo aflorava ao vislumbrar os peitos maçãs salientes da mulher, algo como uma dor profunda doía nas partes de baixo deles. O desejo abaixava-se, então esvanecendo, diluindo a possibilidade e a direção do prazer. E Ana passou a ser quase uma irmã que povoava os sonhos incestuosos dos homens, comparsas dos delitos e dos crimes de Davenga. O peito de Ana Davenga doía de temor. Todos estavam ali, menos o dela. Os homens rodeavam Ana, e as mulheres, como se estivessem formando pares para uma dança, rodeavam seus companheiros, parando atrás de seu homem certo. A Ana olhou todos e não percebeu tristeza alguma. O que seria aquilo? Estariam aguardando uma dor profunda e apenas mascarando o sofrimento para que ela não sofresse? Seria alguma brincadeira de Davenga? Ele estaria escondido por ali? Não, Davenga não era homem de tais modos. Ele até brincava, porém só com os companheiros, assim mesmo de uma brincadeira bruta. Socos, pontapés, safanões, tapas, seus filhos da puta. Mas parecia briga. Onde estava Davenga? Teria se metido em alguma confusão? Sim, seu homem só tinha tamanho. No mais era criança em tudo. Fazia coisas que ela nem gostava de pensar. Às vezes, ficava dias e dias, meses até, foragido, e quando ela menos esperava, dava com ele dentro de casa. Pois é, Davinga parecia ter mesmo o poder de se tornar invisível, um pouco para que ela saía para buscar roupas no varal ou falar um tantinho com as amigas. Quando voltava, dava com ele, deitado na cama, nuzinho, bonito Davinga, vestido com a pele que Deus lhe deu. Uma pele negra, esticada, lisinha, brilhosa. Ela mal fechava a porta e se abria todinha para o seu homem. Davenga, Davenga. E aí acontecia o que ela não entendia. Davenga era tão grande, tão forte, mas tão menino, tinha o prazer banhado em lágrimas. Chorava feito criança. Soluçava, umedecia ela toda. Seu rosto, seu corpo ficavam úmidos das lágrimas de Davenga, e todas as vezes que ela via aquele homem no gozo pranto, sentia uma dor intensa. Era como se Davinga estivesse sofrendo mesmo, e fosse ela a culpada. Depois então, os dois, ainda de corpos nus, ficavam ali, ela enxugando as lágrimas dele. Era tudo tão doce, tão gozo, tão dor. Um dia pensou em se negar para não ver Davinga chorando tanto, mas ele pedia, caçava, buscava. Não restava nada a fazer a não ser enxugar o gozo pranto de seu homem. Todos continuavam parados olhando Ana Davenga. Ela recordou que uns tempos atrás nenhum deles era amigo. Eram inimigos, quase. Eles detestavam a Ana. Ela não os amava nem os odiava. Ela não sabia onde eles estavam na vida de Davenga, e quando percebeu, viu que não poderia ter por eles indiferença. Teria de amá-los ou odiá-los. Optou por amá-los, então. Foi difícil. Eles não a queriam. Não era do agrado de nenhum deles aquela mulher dentro do quartel-general do chefe, sabendo de todos os segredos. Achavam que Davenga iria se dar mal e comprometer todo o grupo, mas Davenga estava mesmo apaixonado pela mulher. Quando Davenga conheceu Ana em sua roda de samba, ela estava ali, faceira, dançando macio. Davenga gostou dos movimentos do corpo da mulher. Ela fazia um movimento bonito e ligeiro de bunda. Estava tão distraída na dança que nem percebeu Davenga olhando insistentemente para ela. Naqueles dias, ele andava com temor no peito. Era preciso cuidado. Os homens estavam atrás dele. Tinha havido um assalto a um banco e o caixa descrevera alguém parecido com ele. A polícia já tinha subido o morro e entrado em seu barraco várias vezes. O pior é que ele não estava metido naquela merda. Seria burro de assaltar um banco ali mesmo do bairro?
tão perto dele, fazia os seus serviços mais longe e, além do mais, não gostava de assaltos a bancos. Já até participara de alguns, mas achava os servicinhos sem graça. Não dava tempo de ver as feições das vítimas. O que ele gostava mesmo era de ver o medo, o temor, o pavor nas feições e modos das pessoas. Quanto mais forte o sujeito, melhor. Adorava ver os chefões, os manda-chuvas se cagando de medo, feito aquele deputado que ele assaltou um dia. Foi a maior comédia. Ficou na ronda perto da casa do homem quando ele chegou e saltou do carro. Da Venga se aproximou. Pois é, doutor, a vida não tá fácil. Ainda bem que tem homem lá em cima com o senhor defendendo a gente, os pobres. Era mentira. Doutor, eu voltei no senhor. Era mentira também. Eu não me arrependi. Veio visitar a família? Eu também tô indo ver a minha e quero levar uns presentinhos. Quero chegar bem vestido como o senhor. O homem não deu trabalho algum. Pressentiu a arma que da Venga tinha sacado ainda. E quando isto aconteceu, o próprio deputado já tinha adiantado o serviço entregando tudo. Da Venga olhou a rua, tudo ermo, tudo escuro, madrugada e frio. Mandou que o homem abrisse o carro e pediu as chaves. O deputado tremia. As chaves tilintavam em suas mãos. Da Venga mordeu o lábio, contendo o riso. Olhou o político bem no fundo dos olhos. Mandou então que ele tirasse a roupa e foi recolhendo tudo. Não, doutor, a cueca não. Só é com a sua cueca não. Sei lá se o senhor tem alguma doença ou se tá com o cu sujo. Quando arrecadou tudo, empurrou o homem para dentro do carro. Olhou para ele e balançou as chaves. Deu um adeus ao deputado que correspondeu ao gesto. Da Venga tinha o peito explodindo em gargalhadas, mas conteve o riso. Apertou o passo, tinha de abreviar. Eram 3h15 da madrugada. Daí a pouco passaria por ali uma patrulhinha. Dias atrás, ele havia estudado o ambiente. Foi por aqueles dias do assalto ao deputado que Da Venga conheceu Ana. A venda do relógio lhe havia rendido algum dinheiro, fora o que estava na carteira, e de cabeça leve resolveu ir com os amigos para o samba. Sabia, porém, que devia ficar atento. Estava atento sim. Estava atento aos movimentos e à dança da mulher. Ela lhe lembrava uma bailarina nua, tal qual a que ele vira um dia no filme da televisão. A bailarina dançava livre, solta, na festa de uma aldeia africana. Só quando a bateria parou foi que a Ana também parou e se encaminhou com as outras para o banheiro. Da Venga assistia a tudo. Na volta, ela passou por ele, olhou, deu-lhe um largo sorriso. Ele criou coragem. Era preciso coragem para chegar a uma mulher. Mais coragem até do que para fazer um serviço. Aproximou-se e convidou-a para uma cerveja. Ela agradeceu. Estava com sede. Queria água e deu-lhe um sorriso mais profundo ainda. Da Venga se emocionou. Lembrou da mãe, das irmãs, das tias, das primas e até da avó, a velha Isolina, daquelas mulheres todas que ele não havia há muitos anos, desde que começara a varar o mundo. Seria tão bom se aquela mulher quisesse ficar com ele, morar com ele, ser dele na vida dele. Mas como? Ele queria uma mulher, uma só. Estava cansado de não ter pouso certo, e a mulher que lhe lembrava a bailarina nua havia mexido com ele, com alguma coisa lá dentro. Ela lhe trouxera a saudade de um tempo paz, um tempo criança, um tempo Minas. Ia tentar, ia tentar. Ana, a bailarina das suas lembranças, bebeu água enquanto Da Venga, enamorado, tomava cerveja sem sentir o gosto do líquido. Quando terminou, pegou na mão da mulher e saiu. Os amigos de Da Venga viram quando ele, descuidado de qualquer perigo, atravessou o terreiro da roda da samba e caminhou feito namorado, puxando a mulher pela mão, ganhando espaço lá fora, quase esquecido do perigo. Desde aquele dia, Ana ficou para sempre no barraco e na vida de Da Venga. Não perguntou de que o homem vivia. Ele trazia sempre dinheiro e coisas. Nos tempos em que ficava fora de casa, eram os companheiros dele que, através das mulheres, lhe traziam sustento. Ela não estranhava nada. Muitas vezes, Da Venga mandava que ela fosse entregar dinheiro ou coisas para as mulheres dos amigos dele. Elas recebiam as encomendas e mandavam perguntar quando e se seus homens voltariam. Da Venga às vezes falava do regresso, às vezes não. Ana sabia bem qual era a atividade de seu homem. Sabia dos riscos que corria ao lado dele, mas achava também que qualquer vida era um risco, e o maior risco era o de não tentar viver. E naquela noite primeira, no barraco de Da Venga, depois de tudo, quando Calmas e ele
Já de olhos enxutos, ele havia chorado copiosamente no gozo-pranto. Puderam conversar. Ana resolveu adotar o nome dele. Resolveu então que a partir daquele momento se chamaria Ana da Venga. Ela queria a marca do homem dela no seu corpo e no seu nome. Da Venga gostara de Ana desde o primeiro momento até o sempre. Dera seu nome para Ana e se dera também. Fora com ela que descobrira e começara a pensar no porquê de sua vida. Fora com ela que começara a pensar nas outras mulheres que tivera antes, e uma lhe trazia um gosto de remorso. Ele havia mandado matar Maria Agonia. Conhecera a mulher ao visitar um companheiro na cadeia. O amigo armara uma e não se dera bem. A prisão devia ser horrível. Só em pensar tinha medo e desespero. Se um dia caísse preso e não conseguisse fugir, se mataria. E foi nessa única visita ao amigo que conheceu Maria Agonia. Ela vivia dizendo da agonia de uma vida sem o olhar do Senhor. Naquele dia, quando saíram da cadeia, ela veio conversando com Davenga. Era bonita, usava uma roupa abaixo do joelho, o cabelo amarrado para trás. Uma voz calma, acompanhada de gestos tranquilos. Davenga estava gostando de ouvir as palavras de Maria Agonia. Marcaram o encontro para o domingo seguinte na praça. Quando ele chegou, o pastor falava e Maria Agonia estava com a Bíblia aberta na mão. Davenga observava os modos contritos da mulher. Ela, ao levantar os olhos e perceber o olhar dele, piedosamente abaixou a cabeça e voltou ao livro. Ele saiu e se caminhou para o botequim em frente. Ao acabar a pregação, ela saiu do meio dos outros, passou por ele e fez um sinal. Ele foi atrás. Assim que todos se dispersaram, ela falou do desejo de estar com ele. Queria ir para algum lugar sozinhos. Foram e se amaram muito. Ele chorou como sempre. Esses aconteceram muitas e muitas vezes. Primeiro a praça, a pregação, a crença, depois tudo no silêncio na moita, tudo escondidinho. Um dia ele se encheu. Propôs que ela subisse o morro e ficasse com ele, corresse com ele todos os perigos, deixasse a Bíblia, deixasse tudo. Maria Agonia reagiu. Vê só ela, crente, filha de pastor, instruída, iria deixar tudo e morar com um marginal? Com um bandido? Davenga se revoltou. Ah, então era isso? Só prazer? Só gostoso? Só aquilo na cama? Saiu dali, era novamente a Bíblia. Mandou que a mulher se vestisse. Ela ainda se negou. Estava querendo mais. Estava precisando do prazer que ele, só ele, era capaz de dar. Saíram juntos do motel. A certa altura, como sempre, ele desceu do carro e caminhou sozinho. Não havia de ser nada. Tinha alguém que faria o serviço para ele. Dia depois, a seguinte manchete aparecia nos jornais. Filha de pastor aparece nua e toda perfurada de balas. Tinha ao lado do corpo uma Bíblia. A moça cultivava o hábito de visitar os presídios para levar a palavra de Deus. Por mais que Ana da Venga se esforçasse, não conseguia atinar o porquê da ausência de seu homem. Todos estavam ali. Isso significava que, onde quer que Davenga estivesse naquele momento, ele estava só, e não era comum em tempos de guerra como aqueles, eles andarem sozinhos. Davenga devia estar em perigo, em maus lençóis. As histórias e os efeitos de Davenga vieram quentes e vivos em sua mente. Dentre eles um em que havia uma semelhante sua morta. Nem no dia em que Davenga, de cabeça baixa, lhe contara o crime, ela tivera medo do homem. Buscou as feições de suas semelhantes, ali presentes. Encontrou calma. Seria porque os homens delas estavam ali? Não, não era. A ausência de um deles significava sempre perigo para todos. Por que estavam tão calmas, tão alheias assim? Novas batidas ecoaram na porta, e já eram prenúncios de samba. Era samba mesmo. Ana da Venga quis romper o círculo em volta dela e se encaminhar para abrir a porta. Os homens fecharam a roda mais ainda, e as mulheres em volta deles começaram a balançar o corpo. Cadê da Venga? Cadê da Venga, meu Deus? O que seria aquilo? Era uma festa. Distinguiu vozes pequenas e havia as crianças. Ana da Venga alisou a barriga. Lá dentro estava a sua, bem pequena, bem sonho ainda. As crianças havia umas que de longe, ou às vezes de perto, acompanhavam as façanhas dos pais. Algumas seguiriam pelas mesmas trilhas, outras, quem sabe, traçariam caminhos diferentes. E o filho dela com Davenga, que caminho faria? Ah, isto pertence ao futuro. Só que o futuro ali chegava rápido.
O tempo de crescer era breve, o de matar ou morrer chegava breve também. E o filho dela de Davenga? Cadê Davenga, meu Deus? Davenga entra furando o círculo. Alegre, zambeiro, cabeça sonho, nuvens. Abraça a mulher. No abraço, além do corpo de Davenga, ela sentiu a pressão da arma. Davenga, que festa é esta? Por que é isso tudo? Mulher, tá pancada? Parece que bebe, esqueceu da vida, esqueceu de você? Não, Ana da Venga não havia esquecido, mas também não sabia por que lembrar. Era a primeira vez na vida, uma festa de aniversário. O barraco de Ana da Venga, como seu coração, guardava gente e felicidades. Alguns se encostaram pelo pouco espaço do terreiro. Outros se amontoaram nos barracos vizinhos por onde rolavam a cachaça, a cerveja e o mais e mais. Quando a madrugada afirmou, Davinga mandou que todos se retirassem, recomendando aos companheiros que ficassem alertas. Ana estava feliz, só Davinga mesmo para fazer aquilo. E ela, tão viciada na dor, fizera dos momentos que antecederam a alegria maior um profundo sofrimento. Davinga estava ali na cama, vestida com aquela pele negra brilhante e lisa que Deus lhe dera. Ela também nua. Era tão bom ficar se tocando primeiro, depois haveria o choro de Davenga, tão doloroso, tão profundo, que ela ficava adiando o gozo pranto. Já estavam para explodir um no outro, quando a porta abriu violentamente e dois policiais entraram de armas em punho. Mandaram que Davenga se vestisse rápido e não bancasse o engraçadinho, porque o barraco estava cercado. Outro policial do lado de fora empurrou a janela da madeira. Uma metralhadora apontou para dentro de casa, bem na direção da cama, na mira de Ana da Venga. Ela se encolheu, levando a mão na barriga, protegendo o filho, pequena semente, quase sonho ainda. Da Venga vestiu a calça lentamente. Ele sabia estar vencido. E agora, o que valia a vida? O que valia a morte? Ir para a prisão? Nunca. A arma estava ali, debaixo da camisa que ele ia pegar agora. Poderia pegar as duas juntas. Sabia que este gesto significaria morte. Se Ana sobrevivesse à guerra, quem sabe teria outro destino? De cabeça baixa, sem encarar os dois policiais à sua frente, Davenga pegou a camisa e nesse gesto se ouviram muitos tiros. Os noticiários depois lamentavam a morte de um dos policiais de serviço. Na favela, os companheiros de Davenga choravam a morte do chefe e de Ana, que morrera ali na cama, metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que ela trazia na barriga. Em uma garrafa de cerveja cheia de água, um botão de rosa que Ana da Venga havia recebido de seu homem na festa de aniversário, na festa primeira de seu aniversário. 27. Se abria.